Olá, hoje quinta-feira vamos dar continuidade à nossa série de mensagens nessa semana de Páscoa. E hoje quem trará uma mensagem a nós é o pastor Nilson. O pastor Nilson está à frente da Igreja Presbiteriana do Brasil em Ubiratã. É um grande amigo, um grande pastor e trará uma palavra que com certeza abençoará o meu e o seu coração. Shalom Adonai, tudo bem com você? Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, e estou aqui para trazer uma palavra ao coração a todos aqueles que participam, aqueles que acompanham, aqueles que conhecem a Igreja Batista de Campina da Lagoa. O texto que eu quero meditar com você está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17º até o 30º. Assim nos diz a palavra do nosso bom Deus, a partir do versículo 17. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E eles lhe respondeu: ide à cidade ter certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como lhes Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentre vós um me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete a mão comigo no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem será traído, antes fosse que ele não nascesse. Então Judas o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos vossos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero pensar com você nesse momento no tema Santa Ceia, Páscoa Cristã. Isso mesmo. Santa Ceia, Páscoa Cristã. Uma propaganda me chamou a atenção que dizia assim: Páscoa é tempo de renovação. Presenteie alguém. Esta é a ideia que muitas vezes nós temos nesta semana que percorre, chamada Semana Santa, que antecede a Páscoa. As pessoas pensam na Páscoa como presentear alguém. As pessoas pensam na Páscoa como o comer, o beber, a confraternização, ainda que nesse período seja tão difícil estarmos juntos, mas esta é a compreensão. Mas eu gostaria de trazer para você a verdadeira compreensão que as Escrituras nos diz a respeito da Páscoa. Quando eu falo a respeito de Santa Ceia, Páscoa Cristã, eu penso no texto que eu li com você. Algumas verdades, pelo menos 3 grandes verdades, e entre elas, lições práticas para as nossas vidas. Acompanhe comigo, olhando aí para o texto que você está em suas mãos. A primeira grande verdade que nós temos sobre Santa Ceia, Páscoa Cristã, é que temos
os preparativos. Por que não dizer temos o preparativo? Está aí a partir do versículo 17º até o versículo 20, ou melhor, até o versículo 19, do 17º até o 19º. E aí nós temos algumas lições para as nossas vidas nesse preparativo da Santa Ceia, Páscoa cristã. Observem vocês que nós vamos ter no primeiro momento o dia de Nissan. O texto inicia no versículo 17, no primeiro dia dos pães asmos. Este era um dia estabelecido pelo próprio Deus. Ainda que o texto não diga sobre o dia de Nissan, mas se nós olharmos o contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 12, quando seria comemorado o dia no 14º dia de Nissan. Então nós temos um dia. Mas nesse preparativo também nós temos uma segunda lição que o texto nos diz, no versículo 18º. Nós temos ali o preparativo. Ou seja, nós temos aquilo que eles estão preparando. Aonde? Nós temos um local. Quando Jesus diz aos discípulos, ide à cidade. A cidade, ainda que o texto não nos diga, é Jerusalém. Mas nós temos também ali um momento quando diz que havia um local, uma casa. Então há um lugar, há um contexto, há uma casa, mas ali também há uma vida que está se entregando por nós, quando o próprio Senhor Jesus diz assim, o meu tempo está próximo. Então, dentre esse preparativo, nós temos o dia que deveria ser celebrado, nós temos também o preparativo, o local, nós temos a cidade e nós temos também uma vida que está sendo preparada para ser entregue em nosso favor. Quando nós olhamos as Escrituras, é isso que nós encontramos. Quando diz que o Senhor se entregou em nosso favor. Mas nós temos ainda uma terceira lição aqui, nós temos o Cordeiro. Observem vocês que o versículo 19 diz isso mesmo, que os discípulos foram preparar a Páscoa conforme fora ordenado. E para se preparar a Páscoa, precisava ter o cordeiro, precisava ter ervas amargas, precisava ter o vinho, precisava ter todos esses ingredientes para que de fato tivesse o sentido da Páscoa judaica. Então é nesse sentido que nós temos Santa Ceia como Páscoa cristã, o preparativo. E aqui no versículo 19 nós temos o cordeiro, e a Bíblia vai dizer que esse cordeiro, lá em Êxodo, capítulo 12, deveria ser perfeito. E aí nós lembramos de Cristo como o cordeiro pascal. Cristo, o nosso cordeiro, que foi imolado em nosso lugar. Mas acompanhe comigo também essa pequena palavra que Santa Ceia, Páscoa cristã, num segundo momento, a segunda grande verdade, nós temos a refeição. Se você olhar a partir do versículo 20º até o versículo 25º, esta também é a verdade que nós temos. Nós temos a refeição. E o que nós temos dentro desta refeição? Acompanhe comigo olhando os versículos para aprendermos algumas coisas. Primeiro, nós temos o horário. Versículo 20 vai dizer, chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa. A tarde aqui significava o crepúsculo do dia, o final do dia, início da noite. Isso me faz lembrar que Deus ordenou lá em Êxodo, capítulo 12, que se comesse a Páscoa judaica no final do dia, no crepúsculo. E aí eu lembro você, Jesus foi crucificado no crepúsculo da tarde. Ele morreu, expirou nesse momento. Então, sobre a refeição, nós temos o horário. Mas nós temos algo mais também, se você acompanhar comigo o versículo 21 e 22, nós temos a reflexão. É isso que o versículo nos diz. Quando o Senhor Jesus disse, eles estavam comendo, o que eles estavam comendo? Comendo a Páscoa judaica. E ele alerta todos que estavam ali, os 12 discípulos, dizendo, olha, dentre vós um me trairá. E aí os discípulos que estavam ali, apenas um não questiona, mas os outros 11 que estavam ali, o coração foi quebrantado, foi constrangido, diz o versículo 22. E começaram a perguntar a Jesus, Senhor,
por acaso sou eu? Todos eles foram impactados. E isso me faz lembrar a respeito da Santa Ceia, a Páscoa cristã, que ao participar do sagrado de Cristo Jesus, nós precisamos refletir sobre a palavra de Deus, o que ela nos ordena. Eu lembro de 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo orienta os seus discípulos ou a igreja que ali estava, dizendo, olha, pensai no que vocês estão fazendo na Santa Ceia. Então há uma reflexão e você precisa ter essa reflexão. Mas acompanhe comigo que ainda o texto não tem na refeição só o horário, só a reflexão, mas ele tem também o participar, diz o texto. Se você olhar agora a partir do versículo 23º, o mestre vai responder dizendo, o que mete a mão comigo no prato, este me trairá. Ou seja, todos ali colocavam a mão no prato. Aí eu preciso dizer, era uma tradição judaica de molhar o pão no azeite, no vinho e degustar. E Jesus estava dizendo, olha, aquele que coloca a mão ali vai me trair. Observem vocês que o participar muitas vezes da Páscoa, da Santa Ceia, a Páscoa cristã, não nos isenta de não termos uma reflexão. O texto está nos ensinando. Judas participou com o mestre e com os discípulos que ali estavam. Mas além disso também nós temos o conhecer. Olhem comigo o versículo 24, quando o versículo diz que o próprio mestre diz, o Filho do Homem será traído, porque está escrito a respeito dele, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem será traído. Antes fosse melhor não nascer. Ou seja, nós temos aqui o conhecer, Jesus conhece todas as coisas, ele sabia qual era a sua missão, Deus não é pego de surpresa, Jesus não é pego de surpresa, Jesus sabia a sua missão. Ele ora no Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, ele diz, olha, o Pai me enviou, eu cumpri a missão, mas agora, olhando para os discípulos, ele diz, eu também vos envio. Então nós temos aqui também o conhecer. Então Jesus conhece o coração daqueles que participam Santa Ceia, Páscoa cristã. Mas nós temos uma outra lição também aqui, quando o texto diz, temos a insensibilidade. Observem vocês agora o versículo 25, quando o próprio Judas agora comendo com o mestre, aquele que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? E aí o próprio Senhor Jesus diz a ele, tu o dissestes. Num primeiro momento ele não acusa, mas no segundo momento ainda não tinha sua sensibilidade de dizer, olha, sou eu. E se você observar o Evangelho de Mateus, todo esse contexto do capítulo 26 e olhar o versículo 14º ao 16º, você vai observar que Judas foi, que Judas procurou e que Judas encontrava a forma de trair Jesus por 30 moedas de pratas. Então ele sabia do seu pecado e mesmo assim ele não reconheceu. Mesmo assim ele se tornou insensível. Você precisa tomar cuidado. Santa Ceia, Páscoa cristã. Mas observe que tem uma terceira e última grande verdade que o texto nos ensina. Temos o sacramento. É isso que o texto agora nos ensina. Nós temos o sacramento, então nós temos uma primeira grande verdade, o preparativo, nós temos uma segunda grande verdade, a refeição, e nós temos a terceira e última grande verdade, o sacramento. E aqui nós temos algumas lições também para as nossas vidas. Acompanhe comigo ainda. Diz o versículo 26 que nós temos o corpo. Enquanto eles estavam comendo a Páscoa judaica, Jesus pega agora um pão e diz, olha, este é o meu corpo. Mostrando que aquele pão não tinha poder, mas estava representando o corpo dele. E foi o seu corpo colocado na cruz em nosso favor. Foi morto por nós, diz as Escrituras. Mas diz também o versículo 27 que nós temos uma outra lição, nós temos o sangue. Da mesma forma, Jesus agora tomou o cálice, o vinho, e levantou, agradeceu e deu aos discípulos que este era o seu sangue, representando também aquilo que aconteceu na cruz, o derramar do sangue por nós. E diz as Escrituras que tanto por meio do corpo de Cristo, que é o Cordeiro perfeito, como pelo sangue de Cristo,
que nos comprou um sangue precioso. Mas temos uma outra lição aqui ainda, temos a mudança. Observem agora o versículo 29, quando o texto diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não mais beberei do fruto desta videira, mas vos beberei convosco no reino de meu Pai. Aqui está tendo uma nítida mudança da forma pela qual o Senhor Jesus está mudando a Páscoa judaica com todo o seu ritual para a ceia cristã, ou a Santa Ceia. E aqui ele diz que era o sinal da nova aliança, ou seja, nós não estaríamos mais comendo a Páscoa judaica com a presença do Messias fisicamente, mas estaríamos celebrando a Santa Ceia, Páscoa cristã, espiritualmente, por meio do corpo e por meio do sangue, representado pelo pão e pelo vinho. Nós temos a mudança. Mas aqui nós temos também a última lição, temos a alegria. É o que diz o versículo 30 agora, quando ele afirma: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, esta colocação, tendo cantado um hino, significa que eles estavam alegres. Porque sem alegria nós não cantamos. Mas é importante lembrar que a alegria precisa ser em todo momento, em todas as circunstâncias. Lembro de Paulo e Silas, presos, chicotados, amarrados, cantavam e louvavam ao Senhor. E quando diz que eles vão para o Monte das Oliveiras, significa que a vida cristã ainda segue, independente das circunstâncias. Eu quero concluir essa pequena reflexão ao seu coração. Santa Ceia, Páscoa cristã. Penso que ficou claro as três grandes verdades que nós temos: o preparo, nós temos a refeição e nós temos o sacramento. Mas eu preciso deixar três palavras ao seu coração. A primeira palavra que eu preciso deixar ao seu coração: Santa Ceia, unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. É isso que nos faz. Enquanto o Antigo Testamento nós celebrávamos a Páscoa judaica, hoje no Novo Testamento nós celebramos a Páscoa cristã. A forma é outra, mas a essência é a mesma. Segunda palavra ao seu coração: Santa Ceia, unidade entre os salvos. Unidade entre os salvos. No Antigo Testamento, quando celebrava-se a Páscoa judaica, eles estavam lembrando do grande livramento de Deus. Hoje, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos lembrando do grande livramento que Deus nos deu, a condenação eterna. Terceira e última palavra ao seu coração: Santa Ceia, unidade com a Páscoa. É a unidade com a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento representava a morte do Cordeiro, aquele pelo qual derramou o seu sangue e livrou os israelitas da morte dos primogênitos. Quando nós participamos hoje da Páscoa, que é a nossa Santa Ceia, nós lembramos também que o sangue do Cordeiro nos livrará no dia da segunda vinda de Cristo. Que o bom Deus abençoe o seu coração. Que o bom Deus traga essas verdades e esses ensinos na sua vida. Eu quero orar por você. Amado Pai, em nome de Jesus, abençoa o coração desses que estão conosco. Em Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou em céu, ignoro como
vou